Muito bem, muito boa tarde a todas e todos, caro professor Carlos Eduardo, caro Rafael. Neste nosso encontro de hoje, nós vamos encerrar a fase inaugural do nosso curso, em que o objetivo é justamente fornecer subsídios para, como a gente fala em direito, a parte especial que começa logo depois do recesso da semana que vem. Já na quinta-feira, dia 13 de setembro, nós teremos então aqui a presença do professor Brito Cruz, da FAPESP, que vai falar sobre ciência, tecnologia, ou seja, nós vamos começar a trabalhar com temas mais específicos. No encontro de hoje, conforme previsto então no programa, eu quero abordar as tendências e perspectivas do direito. E aqui o sentido que eu quero dar à ideia de direito não é técnico, para nós entrarmos no campo que é próprio dos nossos colegas da Faculdade de Direito. É no sentido de normatização, ou seja, o que eu quero é passar uma visão sobre uma tendência que existe no mundo contemporâneo, que paradoxalmente convive com a tendência das relações políticas internacionais e da geopolítica, que vocês examinaram com o professor Carlos Eduardo, que é uma tendência à integração e à uniformização do direito, das regras de conduta da vida social no mundo contemporâneo, de uma maneira muito acelerada, fazendo com que os fenômenos da vida social passem a ter cada vez mais uma mesma normatização. Não é? Por exemplo, o que é um crime, o que é uma conduta considerada crime hoje, praticamente no mundo inteiro, se equivale, ou seja, né, as figuras penais, as regras que são consideradas, né, antissociais e que, portanto, sujeitam os seus responsáveis a uma penalização, cada vez mais tendem a ser uniformes. De tal maneira que, como regra geral, o que é crime numa sociedade é crime em outra sociedade. Mesmo em campos como o direito de família, vejam como no mundo ocidental, e aqui sim eu ainda não tenho um padrão universal, a união homoafetiva, como conduta aceitável socialmente e regulada socialmente, passou a se disseminar com uma velocidade enorme, de tal maneira que o direito de família mudou muito rapidamente, né? A relação inerente a um relacionamento homoafetivo, no mundo ocidental, em muitos países, até a não faz muito tempo, era considerado crime, né? A homossexualidade era penalizada em países do mundo ocidental, a Irlanda, a Inglaterra, até não faz muito tempo. E rapidamente se alterou o estado de coisas. Está ótimo, obrigado. De tal maneira que foi se adensando e, de repente, o estado do Massachusetts havia legalizado a união homoafetiva e depois, por via da Previdência Social, também no Brasil já tinha, e, de certa maneira, isto foi se disseminando. Portanto, o que eu quero enfocar com vocês na aula de hoje, como uma tendência a ser considerada, é justamente essa progressiva tendência à uniformização das regras de conduta da vida social. E isto é um paradoxo, ou seria uma contradição, justamente pela perspectiva que foi transmitida
né, pelo professor Carlos Eduardo, que do ponto de vista geopolítico, se nós pudéssemos adotar uma palavra só para explicar o mundo contemporâneo, esta palavra seria fragmentação, né, como ele explicou, né, depois de um contexto no século passado marcado pela Guerra Fria, que de certa maneira organizava politicamente o planeta a partir de dois blocos, duas áreas de influência, a norte-americana e a soviética, com o fim do Muro de Berlim, da queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, a chamada Pax Americana da década de 90, em que, de certa maneira, houve a hegemonia de um país que se valeu fortemente do sistema multilateral para estabelecer um quadro de governança internacional, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, não há um quadro bipolar ou de poucos centros de gravidade que pudessem reproduzir o clima da Guerra Fria, o ambiente político da Guerra Fria, e também há uma crise do sistema multilateral, principalmente por força da desorganização promovida pelo governo Trump. De tal sorte que a ideia de fragmentação é uma ideia que marca muito a visão sobre o mundo contemporâneo. O paradoxo é o seguinte, né? Se é verdade que, do ponto de vista político, há um quadro de fragmentação, isto não se reflete no campo do direito. O que é algo até surpreendente, porque, de certa maneira, na teoria, a visão que sempre prevaleceu é que o direito seria um reflexo da ordem política. E, portanto, não são poucos os teóricos do direito que dizem que o mundo se fragmenta politicamente e, consequentemente, o direito também está fragmentado, né? O direito internacional perdeu importância e os direitos nacionais, né, se multiplicam. Cada país tem a sua própria ordem jurídica, de tal maneira que há esta pluralidade de sistemas jurídicos que refletiria no campo das normas de conduta da vida social o quadro de fragmentação que existe no campo da política. E realmente não é pequena a coluna dos que advogam essa tese. Talvez até a minha posição seja até minoritária, né? Porque na doutrina do direito essa tese da fragmentação é muito forte, é muito seguida, e a meu ver de uma maneira não muito exata, porque ela tende a reproduzir para o direito automaticamente o campo da fragmentação política, que é algo que, a meu ver, não cabe, e eu vou procurar explicar por quê. E aqui o meu objetivo, obviamente, não é fazer a discussão teórica pelo prazer da discussão, mas porque me parece que uma ferramenta importante, ou um elemento importante de análise para vocês, quando adentrarmos no exame dos assuntos específicos, é justamente procurar entender qual é o quadro normativo que está por trás de cada um dos temas que nós vamos ver aqui. Investimentos internacionais, comunicações, ciência e tecnologia, segurança internacional, ou seja, cada um desses temas pressupõe, até para que se possa fazer uma análise sobre eles, entender quais são as regras, quais são as normas, qual é, né, o enquadramento normativo que se faz em relação a esses temas. Ele é fragmentado, ele é integrado, portanto, o que eu quero é oferecer um subsídio que será relevante, não para vocês fazerem uma discussão conceitual e teórica, embora aqueles que desejarem possam fazê-lo, mas principalmente para vocês utilizarem isso na análise que farão, né, concretamente. Para isso eu vou me valer de um texto que eu disponibilizei para vocês na internet, o Rafael colocou lá, né, onde eu discuto justamente a perspectiva da integração do direito no mundo politicamente fragmentado. Este é o desafio que eu me coloquei,
Eu fiz na forma de um ensaio, porque esse texto foi feito originalmente para ser apresentado numa conferência internacional oralmente, de que eu participei. Posteriormente, eu redigi, dei forma escrita para ele, para publicar numa pequena coletânea que foi organizada pelo professor Álvaro de Vasconcelos, que foi professor visitante no Instituto de Relações Internacionais há 3 anos, e que, entre outras coisas, tratou justamente, e até organizou um grande evento sobre isso, das tendências para o futuro, e aí dirigiu uma coletânea que ele deu o nome por sugestão do nosso colega professor e ex-ministro da Educação, Renato Janini Ribeiro, o Brasil nas Ondas do Mundo, né? Ele ia chamar Tendências para o Brasil até 2030, e o Renato Janini, muito engraçado, nosso querido colega, chamou o Álvaro e disse: Álvaro, título de livro tem que ser sexy. Esse seu título não é sexy, né? E aí põe alguma coisa sobre o Brasil surfando nas ondas do mundo. Aí o Álvaro achou surfar um pouco exagerado, mas ficou o Brasil nas ondas do mundo. E aí são vários textos e o meu trata justamente dessa questão, né? E a minha tese, que eu sustento, é justamente isso, né, de que, se é verdade que o mundo está politicamente fragmentado, e esta visão é praticamente consensual, não é justificável uma correlação automática entre essa ideia de fragmentação política e do direito, né? Ou seja, isto pela razão de que, desde meados do século passado, do século XX, após a Segunda Guerra Mundial principalmente, há uma clara tendência no mundo em direção à uniformização do direito e à adoção de paradigmas globais, ou mesmo a compatibilização entre os direitos nacionais, né? E essa tendência tem associada a ela a valorização dos direitos humanos. Não por idealismo, como eu vou procurar demonstrar, mas pela necessidade evidente de que, num sistema jurídico, tendo que haver uma unidade básica, como eu já mencionei aqui na aula de abertura, que essa unidade básica na ordem internacional deixou de ser o Estado e passou a ser o indivíduo, como titular de direitos e obrigações, porque é o que dá sentido a um direito que vai se conformando globalmente, né? E, em paralelo a essa fragmentação da vida política, há esta uniformização. Essa dinâmica de integração, ela resulta do desenvolvimento histórico e político. Não é algo que se possa atribuir a uma perspectiva idealista, ou seja, de que alguns chefes de Estado e de governo se reuniram, ou que no DNA do ser humano, né, tem havido uma evolução e agora todos nós vamos construir uma ordem jurídica única que promova os direitos humanos. Ou seja, isso não se deve a uma motivação dessa natureza, sem prejuízo de haver, obviamente, movimentos, entidades, pessoas que são movidas pelo desejo legítimo de promoção de direitos humanos, de meio ambiente, ou seja, de valores importantes no mundo contemporâneo, né? E a explicação que eu encontro é justamente a decorrência natural que se verifica nesse processo de integração a partir de elementos que concernem a história política, a evolução política no nosso planeta, né? Da mesma maneira que essa lógica que até hoje nós trabalhamos, a lógica de que a ordem internacional é dada pelos estados, né, pelos países do mundo que se acertam, também nunca foi algo permanente. Essa ideia de que a ordem política e jurídica no mundo está lastreada na figura dos países, cada país, portanto, tem o seu direito, ela é relativamente nova na história da humanidade, né? Para falar, né, da nossa época, né, ela vem após a Idade Média,
E ela se afirma justamente nos processos políticos e revolucionários do século, principalmente do século XVII e do século XVIII, que consagram a ideia de que, para o direito, a unidade sistêmica básica é o Estado. O Estado, o país, é soberano. Até hoje a gente usa essa expressão, né? O Brasil é um país soberano. Isto significa o quê? O grande filósofo italiano Norberto Bobbio diz: a palavra soberania tem dois significados. Internamente, significa que o direito do Estado prevalece sobre qualquer outra ordem de conduta social, que seria a ordem, né, quando eu falo do final da Idade Média, da Igreja, por exemplo, né? Ou seja, as regras oficiais adotadas no direito do Estado passam a ser mais importantes do que as regras de conduta fixadas pela estrutura da religião, ou mesmo pela estrutura da família. Vocês conhecem espaço mais normatizado do que o espaço da casa da gente? A casa da gente, pensem bem, tem um sistema jurídico poderosíssimo, com regras de conduta, regras de utilização do espaço físico, regras de horário, regras de orçamento, e todo mundo sabe, né? E como qualquer organização social, esse sistema normativo de vez em quando é meio combalido, né? E tem que ser ajustado, né? É o que o grande sociólogo Boaventura Souza Santos fala, the home place. Ou seja, a gente vive imerso num grande mar de sistemas jurídicos. Tem as regras do local da faculdade, tem as regras do trabalho, tem as regras da casa da gente, tem as regras do nosso grupo de amigos, cada um tem as suas regras. E viver hoje é uma coisa complexa, porque a gente tem que estar atento a essas diversas regras. O que pode ser uma conduta adequada perante um sistema normativo da casa da gente pode não ser muito adequado perante outro, ou seja, nós temos que conviver com isso. O que dizem o Bobbio e, de certa maneira, com outra perspectiva, o Boaventura, configura a soberania do Estado é a prevalência do sistema jurídico do Estado, né? Do ponto de vista teórico, a casa da gente pode ter regras, o local de trabalho pode ter regras, a universidade pode ter regras, mas elas não podem brigar com as regras do Estado, e se brigar, o Estado prevalece, né? Ou seja, as regras da casa facultam ao pai e à mãe educar os filhos, né? Porém, se o Estado avalia que aquela educação é inadequada, por exemplo, né, os pais submetem os filhos a castigos físicos de uma maneira exagerada, o Estado pode dizer, isto aqui já caracteriza a lesão corporal, e pode, inclusive, tirar a guarda dos filhos dos seus pais, né? O que significa, prevalece a ordem jurídica do Estado, né? E essa é uma ideia inerente à soberania. A outra ideia inerente à soberania, que é muito própria, então, deste modelo de organização planetária que se estabeleceu principalmente a partir do século XVII e XVIII, é a ideia de que a ordem jurídica do Estado não se subordina a nenhuma outra, do lado de fora. Internamente, a ordem jurídica do Estado prevalece sobre todas, externamente não se subordina a nenhuma outra, né? De tal maneira que cada país tem as suas regras e o país é soberano porque ele não se subordina às regras de outro país, teoricamente, evidente, né? E essa noção, ela configura o que na doutrina das relações internacionais, mas em muitas áreas vocês ouvem falar disso, é o chamado sistema da Westfália, ou da paz da Westfália, né? Westfália, a região da Alemanha, Westfália, né? Que é o local onde foram celebrados, em 1648, 2 tratados internacionais que puseram fim à Guerra dos 30 Anos, né? E esses tratados de paz da Westfália é que consagraram este modelo de relações internacionais baseado na soberania dos países e a ordem internacional, basicamente, como uma ordem que não se estabelecia mais a partir da Igreja e do Sacro Império Romano-Germânico, mas se estabelecia a partir dos acordos entre países, dos tratados entre países, das alianças entre países, né? E até hoje, vocês leem na teoria, na doutrina de relações internacionais, referência a este modelo westfaliano, ou paz. Quando se está se referindo a isso, o que se quer dizer é isto, né?
É que nem aquele jogo War de tabuleiro, né? Quer dizer, vale o país pode invadir outro, pode tocar, mas o sistema internacional é um sistema de países, né? A Primeira Guerra Mundial, ela, pelo impacto que teve, muito maior do que se imaginava, quando se lê textos do início da Primeira Guerra Mundial, a visão predominante é que a Primeira Guerra Mundial seria como as guerras europeias do século XVIII, que duravam pouco tempo, e que no final do ano todo mundo estaria de volta em casa. Assim tinha sido a última guerra, a Guerra Franco-Prussiana, entre os alemães e os franceses na década de 1870. Então imaginava-se que 1914 ia ser a mesma coisa, né? E não foi, né? Morreram gerações nas chamadas guerras de trincheira, o desenvolvimento tecnológico aplicável, né, ao campo de batalha, que já vinha se desenvolvendo desde os meados do século XIX, adquire, né, um impacto enorme, né? A guerra passa a ter um impacto na vida das pessoas e das famílias muito maior do que havia até então, né? Eu me recordo uma vez, indo pela Itália de carro e passeando em pequenas cidadezinhas italianas do norte da Itália, eu ficava muito impressionado que em cada cidade que chegava, na praça central, tinha um pequeno monumento em homenagem aos mortos da Primeira Guerra Mundial. E era impressionante porque em todas as cidades tinha uma lista muito grande de jovens que tinham morrido, né? Então o impacto daquilo foi enorme. Ou seja, da mesma maneira que no século XVII, no século XVIII, o risco de instabilização do mundo levou à conformação de uma lógica de interação para, né, dar estabilidade às relações políticas, que foi o sistema da Westfália, isto se colocou a partir da Primeira Guerra Mundial. E a partir da Primeira Guerra nasce a chamada Liga das Nações e o Tratado de Versalhes, que são de 1919, que foi pela primeira vez a adoção da ideia de que seria necessário se estabelecer um sistema de governança internacional para evitar que ocorresse uma tragédia como a Primeira Guerra Mundial novamente, né? E a Liga das Nações é precursora da Organização das Nações Unidas, o Brasil foi parte desde o começo, né? Ela nasce com essa ideia, né, de estabilizar as relações internacionais, porém, embora inovadora, porque se estabelecia um fórum permanente em que os estados poderiam dialogar, ela, de certa maneira, e de certa maneira o fracasso da Liga das Nações reside nisso, né, ela continuava a operar com a lógica da soberania plena internacional dos estados, né? Ou seja, esta lógica, a velha lógica westphaliana, se preservava no sistema da Liga das Nações. Ela não tinha a capacidade de impor, né, governança. Ela era muito mais um espaço de acordos, de negociação, mas não uma organização de gestão. Some-se a isso o fato de que os Estados Unidos, então já a potência, né, emergente, que substitui, né, a Inglaterra como a grande potência mundial, não participa da Liga das Nações. Embora o presidente Woodrow Wilson tivesse participado ativamente das negociações em Paris, quando ele volta aos Estados Unidos, o Senado norte-americano, comandado pelos republicanos, rejeita a aprovação da entrada dos Estados Unidos no sistema da Liga das Nações. Então, de um lado, a Liga das Nações não tem uma musculatura institucional muito forte, ela é muito mais uma conferência permanente, porque há a preservação da soberania plena dos Estados na ordem internacional. E, de outro lado, a ausência dos Estados Unidos, a maior potência, evidentemente impedem um avanço significativo do ponto de vista dessa regulação, dessa governança internacional e a lógica, né,
westphaliana sobrevive e gera os efeitos muito mais catastróficos ainda na Segunda Guerra Mundial, do qual há dois símbolos que são muito eloquentes, um deles os campos de concentração do nazismo e outro deles as explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. De certa maneira, esses dois elementos, evidente são expressão, não são eles em si, mas eles são a demonstração de um estado de coisas, de uma situação em que aquela lógica baseada na soberania plena dos estados não era mais viável. Porque concordar com isso significaria legitimar os campos de concentração do nazismo. Qual era o grande argumento dos acusados de crimes de guerra no Tribunal de Nuremberg? De que eles não tinham cometido nenhum crime internacionalmente. Por que eles estavam sendo julgados por um tribunal internacional? Eles, como funcionários públicos do Estado alemão, haviam atuado em defesa do seu Estado, em conformidade com a ordem jurídica do seu Estado, segundo a hierarquia do seu Estado, e, portanto, não tinha sentido neles serem condenados apenas por terem seguido as regras do seu Estado. O que, do ponto de vista da lógica westphaliana, faz todo sentido. A África do Sul usou esse argumento depois para sustentar a política do apartheid, quando a comunidade internacional começou a aprovar os embargos econômicos e de armas. O argumento era este: a África do Sul não quer exportar o apartheid. É uma regra interna da África do Sul, portanto a comunidade internacional não tem nada a ver com isso. Reconhecer a validade desse argumento seria endossar a lógica westphaliana. Da mesma maneira, as armas nucleares. Qual é o problema das armas nucleares? É que elas convertem a guerra de um fenômeno geopolítico em um fenômeno ecopolítico. O impacto que pode ter um conflito nuclear vai muito além dos países que estão eventualmente envolvidos num conflito. Qual é o receio que se tem sempre quando se lida com a Coreia do Norte? É justamente este. O problema é que um conflito nuclear que parta de uma ação norte-coreana atingirá, sabe-se lá, que parcela do mundo. Portanto, é algo cujo impacto é muito maior. Ou seja, há um elemento que me parece fundamental para entender a lógica que vai conduzir a esse processo de integração do direito e a superação dessa lógica westphaliana, que é o desenvolvimento do conhecimento, a evolução do conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico. Isto faz com que a ideia do Estado Nacional, que consegue controlar de maneira absoluta o que ocorre nas suas fronteiras, impedindo que qualquer evento exterior afete a vida interna e impedindo que o que ocorre internamente extrapole para o mundo exterior, isto havia acabado. Eu gosto de usar uma alegoria, para mim, muito interessante, que diz respeito justamente ao começo da Primeira Guerra, acho que até mencionei para vocês. Em agosto de 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial. Em julho havia sido assassinado o arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo. O Império Austro-Húngaro deu um ultimato de 30 dias para a Sérvia pedir desculpas e reconhecer que tinha tido participação, já que um nacionalista sérvio que havia assassinado o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Isso não foi feito em 1º de setembro, no final de agosto, explode a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, em agosto de 1914, há um outro evento, que é a inauguração do Canal do Panamá, que há pouco tempo fez 100 anos. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico havia viabilizado a possibilidade do incremento da integração comercial e global a partir da possibilidade de circunnavegação por linhas próximas a do Equador. Com o canal de Suez, que já funcionava desde o século anterior, e com o canal do Panamá, isto passava a ser possível. Não havia necessidade mais de contornar a América do Sul, pelo Estreito de Magalhães,
pelo Cabo Horn. Quer dizer, então vejam que curioso, quer dizer, a Primeira Guerra, que é uma guerra westfaliana, e a Segunda Guerra também, que partem da lógica do confinamento dos estados, da negação da interatividade internacional, do controle absoluto dos estados, se dá em discrepância com um desenvolvimento tecnológico que gerava cada vez maiores condições de integração entre as comunidades nacionais, né? E isto coloca o seguinte problema, né? Como tratar juridicamente fenômenos que cada vez mais são transnacionais se o direito é um fenômeno nacional? Se cada país tem a sua ordem jurídica, né? Não é viável, né? Ou seja, há um problema lógico. E por isso que, na minha análise, o que leva a esse processo de integração do direito, cada vez mais, com centralidade no ser humano como a unidade sistêmica básica de um sistema que é global, não é propriamente a vontade política dos governantes, mas é um imperativo lógico que resulta do incremento da integração na esfera global, né? Ou seja, cada vez mais as pessoas circulam internacionalmente, a informação circula e as relações que vão se estabelecendo são estabelecidas a partir da lógica de cadeias globais. Isto é evidente na área da produção, né, onde a atividade produtiva cada vez mais obedece à lógica de cadeias globais. Mesmo que uma empresa diga que ela não exporta para ninguém, o problema é que ela está numa cadeia produtiva que é globalizada e, portanto, ela, para produzir, tem que se adequar a determinados padrões que são estabelecidos globalmente. Mas isso vale para os indivíduos. Isso vale para os estudantes de intercâmbio da Universidade de São Paulo, que quando vão ao exterior fazer alguns créditos no intercâmbio, tem que verificar como é que compatibiliza, né, as disciplinas que cursaram com o sistema de créditos aqui da Universidade de São Paulo. E aí vem aquela discussão, aqueles créditos da União Europeia, 2 para 1, né, qual é que é o potencial que se usa? Todo estudante que faz curso fora acaba fazendo isso, né? Ou seja, a interatividade, também por um imperativo lógico, passa a demandar uniformização normativa, né? E o direito muda radicalmente por conta disso. Até o século XIX e XX, principalmente, do que cuidava o direito internacional, as regras internacionais, os tratados internacionais? Basicamente de fronteira, né? Nós estudamos no colégio, né? Quando a gente estuda no ensino fundamental, no ensino médio, História do Brasil, a gente estuda o Tratado de Tordesilhas, né? Depois estuda o Tratado de Madrid, aí estuda o Rio Branco, que através de vários acordos acertou as fronteiras do Brasil, não é isso? Ou seja, cada país estabelecia o seu direito, claro que era influenciado, e havia países, potências mais poderosas que influenciavam os países subordinados à sua área de influência, mas do ponto de vista formal, cada país tinha as suas regras, e o direito internacional não cuidava de estabelecer regras de conduta para a vida social. Cuidava de estabelecer fronteiras ou alianças militares ofensivas e defensivas que serviam para quê? Para manter ou para derrubar a fronteira. De tal maneira que o fundamental era, né, a lógica desse direito era o que os historiadores do direito chamam de direito de coexistência. O direito internacional não tinha como finalidade uniformizar regras de conduta da vida social. Isto cada país fazia o seu. O que o direito internacional tinha por finalidade era assegurar um padrão de coexistência, de tal maneira que, né, a aceitação de fronteiras, né, fosse um requisito para que os países tivessem clareza de onde governariam, né? E esta ideia é que, a partir do século XX, muda. A crescente interatividade vai gerando a necessidade de adoção de regras de conduta que sejam uniformes, porque não é possível
haver circulação internacional de bens, de pessoas, em grande escala, se a malha que regula isto não é igual para todos. Imagine um piloto de avião que sai daqui do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em direção aos Estados Unidos, num voo que se repete muitas vezes por dia, né? Ou para Miami, ou para Nova York, para Orlando, né? Este piloto de avião sobrevoa o espaço aéreo de vários países. Sai do Brasil, conforme a rota vai passar pela Venezuela, pelas Guianas, depois vai sobrevoar lá o mar do Caribe, e no Caribe, você sabe, cada ilhota daquelas é um país soberano, né? Imagine se cada país desses tivesse o seu regime jurídico sobre regras de navegação aérea, né? Ninguém poderia fazer esse voo, ou metade do espaço do avião teria que ser reservado para pilotos, porque conforme se estivesse no espaço aéreo de cada país, o piloto teria que ser aquele que conhecesse as regras que vigoravam naquele país, né? E é evidente que isso não funciona dessa maneira. Portanto, hoje, essa é uma atividade que está pautada por regras que são de aceitação global. Mencionei o exemplo do caso de regras de trânsito na Europa, ou, né, há algumas esquisitices, né, os ingleses que dirigem do lado errado da rua e tudo, mas, como regra geral, a sinalização de tráfego, ela obedece padrões que são estabelecidos globalmente. Imagina num país como a Europa, ou num continente como a Europa, formado por pequenos países, onde não há fronteiras no espaço, né, da União Europeia, se cada país tivesse regras diferentes de trânsito, né, como é que um motorista poderia se deslocar? Não poderia, né? Portanto, esta demanda por uniformização normativa é que vai fazendo com que esta perspectiva de que o direito do Estado seja absoluto vá se perdendo, né? Insisto nisso, não se trata de um problema idealista, de embate político, né? O direito vai se uniformizando globalmente por uma demanda decorrente do incremento do processo de interatividade, né? E cada vez mais. E o desenvolvimento tecnológico só fez acentuar este processo. A tecnologia da informação, né, com o advento né, do computador e de toda a possibilidade de conectividade em tempo real na esfera global, fez com que isso, então, avançasse ainda mais, né? E, nesse sentido, passou a ser não apenas conveniente, mas essencial o estabelecimento de uma ordem global, jurídica, que seja dedicada não apenas a regular a coexistência entre os Estados, como se fazia até o século XX, mas a regular a vida humana em escala global. E é por isso que, em que pese o quadro de fragmentação política, do ponto de vista do direito, há uma progressiva uniformização das regras de conduta social. Por mais que dois países possam viver as turras, né, o fato é que o direito entre eles é cada vez mais parecido, né? E isto, como eu disse, não tem relação com a hostilidade ou a afinidade política. Isto é algo que decorre, né, de um processo lógico de interatividade. Como é que se constrói? Qual é a forma? E eu pergunto isso, inclusive, numa das duas questões que vocês vão ter que responder. Quais são os movimentos, os processos, as dinâmicas que levam à conformação de uma ordem jurídica que vai se tornando cada vez mais igual no mundo? O primeiro deles, né, é a progressiva harmonização do direito, sem que necessariamente se discuta regras no espaço internacional. Por cópia, por mimetismo, por influência, as ordens jurídicas vão procurando identificar de que forma um fenômeno é tratado nos outros países e passa a copiar. Então, em muitas áreas, esta matéria é referente à união homoafetiva. Não há direito internacional, não há regras que foram pactuadas internacionalmente.
De que forma, então, o direito foi ficando parecido no hemisfério ocidental todo? Por cópia, por influência, né? Pelo fato de que a comunicação entre os sistemas é muito grande e, com muita frequência, se adota num país regras que foram adotadas em outro país, né? Isso não significa, esse processo, e eu vou repetir isso mais para frente, de uniformização, que se deixe de ter a disputa política pelas regras. Mas essa disputa se passa a estar também na esfera global, né? Ou seja, o Estado continua formalmente a regular as matérias, portanto, os estudantes da Faculdade de Direito vão continuar estudando o direito brasileiro, só que essas regras de direito brasileiro vão estar cada vez mais parecidas com regras da mesma natureza, da mesma matéria que existem nos outros países. Hoje, um estudante de direito, ele não consegue fazer nenhuma tese, nenhum trabalho, sem fazer o que se chama o recurso ao direito comparado. Quer dizer, ele vai examinar como aquele fenômeno é tratado em outros países, né? Por quê? Porque a influência é enorme. É impressionante até, ouvindo os juízes do nosso Supremo Tribunal Federal, os ministros, como com frequência eles usam como argumentação o fato de que, né, o direito brasileiro deve ser de tal maneira porque isto reflete uma tendência que já se verifica em vários países e os próprios ministros passam a se referir ao que ocorre em vários países, né? E em muitas áreas isso ocorre. Principalmente em matéria que é mais regulada tecnicamente, se usa paradigmas que são extraídos de outros sistemas jurídicos. A segunda dinâmica, que não é distinta dessa primeira, é a do direito internacional, né? Ou seja, vão os estados pactuando, né, fazendo acordos, não é à toa que a principal fonte do direito, que é o tratado, etimologicamente é uma palavra, tratado, semelhante a contrato, né? O que é um tratado? É um contrato que 2 ou mais países fazem para adotar regras jurídicas comuns sobre determinado assunto, né? E uma característica importante do século XX foi justamente a evolução do direito internacional, de um direito que cuidava fundamentalmente de fronteiras e passou a cuidar dos assuntos mais diversos. E conforme foi se expandindo o direito específico de cada área, né, o próprio direito internacional foi usado para criar, matéria que nós vimos há 2 semanas, organizações internacionais, que são justamente estruturas burocráticas, no sentido weberiano da palavra, administrativas, que gerenciam essas regras comuns. Então, a Organização Mundial de Saúde é uma organização que regula a saúde no mundo inteiro e que aplica o chamado Código Internacional Sanitário, que é a grande constituição que regula a saúde pública no mundo. Por isso que qualquer emissora de rádio, quando o comentarista vai falar sobre leitos hospitalares, ele diz o seguinte: o número de leitos hospitalares aqui em Taboão da Serra não obedece ao critério da Organização Mundial de Saúde de tantos leitos hospitalares por 1000 habitantes. Então vejam, né, como vai se disseminando essas regras, né? E o direito internacional opera de 2 formas, né, a dinâmica dele. Primeiro, através de regras obrigatórias. Então se fazem tratados, os tratados são obrigatórios para aqueles que assinam e ratificam e se comprometem, e deixa de existir direito nacional naquela área. Por quê? Porque o direito internacional é que regula. Querem um exemplo? O euro. O que é o euro na Europa? Que é a moeda que vigora ao mesmo tempo em vários países europeus. Significa o seguinte, que os países do sistema do euro, não são todos da União Europeia, mas uma grande parte, por acordo entre eles, adotaram uma moeda comum, que é o euro, que vigora, que circula em todos os países do sistema, e deixaram de produzir direito monetário. Não existe mais direito monetário francês, não existe mais direito monetário alemão, existe o direito monetário europeu, que é
conduzido pelo Banco Central Europeu, com sede na Alemanha, em Frankfurt. Ponto. Não existe mais, né, direito que regula a moeda dos países do sistema europeu. Esse é um exemplo extremo em que a norma obrigatória, ela substitui, inclusive, os direitos nacionais, né? Eu me recordo, eu morava na França quando foi introduzido o euro, estudava lá, e se vocês olharem uma cédula de euro, vocês vão verificar que não há face humana. Toda cédula de euro, de um lado tem o desenho de uma ponte, e de outro lado tem o desenho de uma janela. Não é nenhuma ponte, nenhuma janela, não é um monumento nacional de algum país, é uma coisa estilizada, né? Exatamente porque se fazia questão de que a cédula não fosse identificada com qualquer país, e fosse de todos. E aí os franceses, que adoram fazer discussão filosófica sobre tudo, né, tem uns programas de mesa redonda lá, que eles ficam deblaterando lá horas, diziam, como é que nós podemos considerar um espaço em que a cédula, né, para funcionar, tem que prescindir da face humana? Porque muitos países usam, né, colocar na cédula os seus heróis nacionais, ou então, como o Brasil tem feito prudentemente, talvez pela crise de heróis, animais, né, da sua fauna, tá certo? Ou seja, cada país procura colocar na sua cédula aquilo que é característico da sua identidade. Pois bem, a Europa, para se viabilizar, teve que abstrair todas as nacionalidades. Eu me lembro de um evento muito curioso, muito engraçado e que é alusivo a isso. As moedas, no entanto, podem ter um lado nacional. Então, como os países reclamavam que não iam ter mais dinheiro seu, né? Então o acordo na União Europeia foi o seguinte, as moedas, estas sim, poderiam ser cunhadas em cada país, de acordo com o peso econômico do país. E todas elas têm um lado igual, o lado da coroa é igual para todas elas, ou do cara, sei lá, né? É uniforme, e do outro lado, cada país, quando cunha a moeda, coloca lá o que quiser. Então a Holanda coloca lá a rainha, cada um coloca, o rei, né, agora, cada um coloca, né, o que quiser, né? A Espanha colocou o Cervantes, o Dom Quixote, né? Obviamente isso foi só no primeiro dia, porque depois elas começam a circular e qualquer país que se vai, você pega as moedas, ela já tem moedas de diversas origens, porque aquilo já circulou. Mas antes de 1º de janeiro, né, de 2002, quando começou a circular, não, cada país tinha a sua. Então, no dia 1º de janeiro, cada país só trabalharia com as suas moedas e depois o fluxo internacional cuidaria de disseminar as moedas, né? E aí foi engraçado, porque o ministro da Fazenda da França, que era o Laurent Fabius, né, foi à televisão muito consternado dizer que eles tinham cometido um erro na França e tinham cunhado moedas de 50 centavos de dólar em número menor do que deveriam. Então eles foram obrigados a importar moedas da Espanha, né? Então já no dia 1º de janeiro, na França circulou moeda com o Cervantes, acho que tinha moeda também com o rei Juan Carlos, né? Porque a Espanha, mostrando, mas isso não tinha a menor importância, porque era algo que se estava disseminando. Então aí eu tenho casos em que o direito internacional, ele se sobrepõe. Mas há um fenômeno no direito internacional, que tem até um nome engraçado, que é o fenômeno da soft law. Soft quer dizer leve, suave, né? Que é o direito leve e suave, né? Eu tinha um colega na faculdade de Direito que era muito contra esse conceito. Ele dizia, como é que eu posso levar a sério um direito que é fofo, fofinho, né? Porque soft pode ter esse sentido. O que é soft law? É um mecanismo pelo qual as organizações internacionais, principalmente, produzem regras, mas essas regras não são obrigatórias, diferentemente daquelas de tratados. Elas são recomendações, né? São inputs no sistema jurídico global. E servem de referência para os direitos nacionais dos países. Os países, portanto, ao produzirem o seu direito nacional, usam como referência o que ocorre na saúde. Grande parte das regras de saúde não está regulada em acordo internacional obrigatório. A Organização Mundial de Saúde estabelece recomendações, né, para combate a epidemias, endemias, padrões. E cada país faz. Só que todos os países seguem aquela orientação.
Se vocês forem ver o direito formal, cada município brasileiro tem o seu Código Municipal de Saúde, tem o Código Estadual de Saúde, os estados. Agora, se vocês forem verificar a substância, o conteúdo das regras, é tudo igual. Por quê? Porque seguem os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. E isso numa escala cada vez maior, né? Então, as orientações, os guidelines, né, vão sendo fixados globalmente. O Brasil agora está pleiteando o seu ingresso na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com sede em Paris. Pois bem, a OCDE é extremamente poderosa, ela fixa critérios desde organização do serviço público, comércio, uma série... Nada é obrigatório, nada é obrigatório. Só que se o país quiser fazer parte, e ele se beneficia fazendo parte, ele tem que seguir aquele cardápio, né? Por isso que há uma polêmica, inclusive no Brasil, se o Brasil entra na OCDE, se não entra na OCDE, porque é um clube que oferece muitos benefícios, mas é muito exigente, né? Então, o resumo da ópera. Há uma tendência global à integração do direito, de tal maneira, né, que o direito vai tendo uma propensão à uniformização, e a mecânica, ou a dinâmica, ou as dinâmicas e os movimentos nesse sentido são basicamente os seguintes. De um lado, a uniformização dos direitos nacionais. Os direitos nacionais são cada vez mais iguais e parecidos, né? Embora eles continuem em direito nacional, eles tendem a ter a mesma cara, né? Depois, com o uso do direito internacional, que cresceu brutalmente no século XX, se adota regras comuns. Sejam regras obrigatórias, aquelas que são pactuadas por tratados, sejam regras comuns que emanam da soft law do direito internacional, das recomendações do direito internacional, mas que no cotidiano têm um peso muito significativo, porque elas têm uma efetividade muito grande, né? Como eu disse a vocês, o fato de que há esse processo de uniformização não significa que a política deixou de existir. As regras da vida social são sempre pautadas pela disputa entre interesses, entre pontos de vista. O fato de um direito ir se globalizando e se uniformizando não significa que não há disputa em torno das regras. Essa disputa se dá entre países, entre classes sociais, entre grupos sociais, né? Vejam a disputa que existe em torno, por exemplo, das questões de gênero, né? Da expansão dos direitos da mulher, do reconhecimento dos direitos da mulher, né? Isso é uma tendência que vai se forjando com velocidade maior nos países, em outros. O processo é desigual, avança-se mais num país, menos em outro, mas o caminho é esse, né? É indiscutível. Vejam que até mesmo no mundo islâmico, onde essa temática sempre foi muito difícil, né, paulatinamente vai se evoluindo. O fato de que a Arábia Saudita, que é o país mais fechado, né, de todos daquele, começa a reconhecer, mesmo que de maneira modesta, né, cidadania e responsabilidade jurídica para as mulheres, é algo importante. E antes que a gente comece aqui a dizer que é um absurdo que, né, a gente esteja reconhecendo como grande conquista o direito da mulher guiar um carro, ou andar de bicicleta, ou ir no cinema, o direito de voto nas mulheres do mundo ocidental não é muito antigo. Na França, na Itália, na Bélgica, não se votava até a Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, eu estou falando de algo que tem 80 anos, 70 anos, né? Então, a velocidade no mundo ocidental foi muito grande, e essa tendência, a evolução que se verifica no sistema jurídico indiano, né, em que o matrimônio vai sendo reconhecido como objeto de uma disciplina que pressupõe a autonomia dos nubentes e a maioridade, ou seja, não se admite mais juridicamente que os pais é que deliberem sobre o matrimônio dos filhos, por mais que isso enfrente ainda uma resistência cultural enorme, é um movimento inexorável, inexorável, né? Então, esta tendência vai se verificando, e tanto no âmbito interno, como no âmbito do Estado, como no âmbito global, ela é fruto de disputas políticas. Portanto, não é que o Estado deixa de existir.
O Estado ainda é, né, os países, o espaço institucional por excelência, porque contém um grau de legitimidade maior para a aprovação normativa. Só que o Estado, através das suas instituições, ao invés de ser o produtor autárquico, exclusivo de regras jurídicas, ele tende a ser cada vez mais, a sua soberania tende a ser aplicada cada vez mais para a negociação das regras jurídicas. Tanto para a regulagem da integração desta ordem jurídica que vai se uniformizando com a ordem do Estado, como na própria formação da ordem jurídica internacional. O Brasil, por exemplo, teve um papel muito importante na década de 1990, quando atuou junto à Organização Mundial do Comércio para combater as patentes de medicamentos contra a AIDS, né? Porque os grandes laboratórios e as grandes potências queriam cobrar as patentes, né? E o Brasil, liderando países do mundo em desenvolvimento, que eram muito atingidos pelo, né, pela AIDS, e que o custo do pagamento das patentes de medicamento seria proibitivo para aqueles países, consegue, então, na Organização Mundial do Comércio, que se abra exceção, né, para medicamentos ou para patente de medicamentos no sistema da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, o fato de que há um direito que vai se integrando globalmente não nos deve levar a uma visão deslumbrada, né, de que só porque vem de fora é melhor. Não é, ele é objeto de disputa, ele é objeto de, né, tanto a produção desse direito global como a incorporação desse direito no direito interno tem que ser regulado a partir do interesse social e por isso as instituições do Estado ainda são insubstituíveis, né? Nesse sentido, o que eu chamo a atenção para vocês é o fato de que, ao adentrarmos no cardápio agora dos temas específicos, tenham um pouco atenção para identificar na fala dos nossos convidados justamente qual é o conjunto de regras que está sendo apresentado para normatizar aquele fenômeno que se está tratando. Então, quando o professor Brito Cruz vier aqui falar sobre educação, ciência e tecnologia, isto é algo que está na ordem do dia, né? Nós estamos com um problema no Brasil, nós vamos ter que repensar o nosso mestrado, né? Porque o mestrado, como expressão da pós-graduação no Brasil, não coincide mais com o mestrado que existe na Europa, nos Estados Unidos, que, na verdade, é um curso muito mais de complementação da graduação. Então, o nosso mestre tem que produzir uma tese, é uma coisa ultra trabalhosa, que é muito mais do que produz um mestrando nos Estados Unidos, na Europa. Quando esse mestrando que vem dos Estados Unidos, da Europa, pode ser até um brasileiro que cursou o curso lá, pede a equivalência do diploma aqui no Brasil, é difícil para nós examinarmos, porque a rigor, por melhor que seja a instituição de onde vem, o curso foi muito inferior do ponto de vista de horas, de intensidade, a maioria não exige que se faça uma tese, como no caso brasileiro exige. Então, uma das coisas que o Brito Cruz certamente vai tratar aqui é o problema da compatibilidade dos sistemas educacionais do mundo. Com a circulação cada vez maior de estudantes, isto passa a ser uma realidade. Em cada área subjacente à discussão objetiva do tema, essa questão dos paradigmas normativos vão estar colocados. Portanto, vocês vão ter que ter atenção. E isto, finalmente, para encerrar, vale para cada área de atuação profissional de vocês. Qualquer que seja a área de atuação de vocês, né, vocês vão atuar a partir de um sistema normativo que é cada vez mais complexo, porque ele tem regras internas, tem regras internacionais, tem regras que são boas práticas, que na verdade são regras que não são jurídicas em sentido estrito, mas que têm uma grande importância. Essas regras tendem à uniformidade e por isso elas tendem a padronizar e a permitir inclusive uma interatividade maior entre pessoas que atuam na mesma área em diferentes países, porém, por outro lado, existem especificidades, né? E, portanto, quem opera em qualquer área tem que estar muito atento a entender esse quadro regulatório. Isso não é mais privilégio dos advogados, né? Nem deve ser, ou seja,
a compreensão da regulação de uma atividade, ela é um atributo que tem que ser necessariamente, né, exercido por cada pessoa na sua área que atua, né? Ou seja, conhecer aquilo e identificar quais são as regras, da onde que elas estão vindo e por que elas estão vindo, né? Não se trata de obedecer cegamente ou de desobedecer, mas trata-se de compreender a lógica do sistema normativo, até para identificar para onde o sistema normativo está apontando. Porque muitas vezes a soft law de uma organização internacional que acabou de ser emitida é o direito que vai prevalecer no país daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, conhecer o que está acontecendo é vislumbrar perspectivas normativas, né? Portanto, eu deixei para vocês, né, Rafael vai pôr aí no sistema, 2 questões. Uma é essa, para vocês de maneira muito simples, em atenção ao que está no texto que eu disponibilizei para vocês e ao que eu falei um pouco, me explicar quais são os movimentos que vêm contribuindo para a formação dessa ordem jurídica global. Mas a segunda questão é mais interessante. Eu quero que cada um de vocês procure identificar uma situação, um fenômeno, uma matéria qualquer, que pode e deve ter relação já com o que vocês estudam, né? Procurem estabelecer. Quem estuda aqui engenharia naval, né, vai ver regulação de portos, por exemplo, né? Peguem cada área e procurem identificar quais são as balizas principais que regulam aquela situação, né? Façam um exercício sem a necessidade necessariamente de ser especialista em direito, de entrar e tudo, mas procurem estudar minimamente, fazer rapidamente, por isso é que vocês podem escolher a situação que vocês quiserem. Pode ser do direito de família, de relações de família, pode ser de atividade econômica, esportiva, né? No sentido de entender, aí, quem é santista aqui, essa confusão que deu agora na Comebol, que estabeleceu lá uma punição para um jogador e a CBF, que regulava com as regras brasileiras, não tinha passado, e aí o Santos alega que foi vítima de uma regra internacional, mas que não havia sido internalizada, né? Escolham o que vocês quiserem, a situação que vocês quiserem, algo que dialogue com os interesses e as preocupações de vocês, de tal maneira que vocês, numa resposta de 5 ou 6 linhas, digam, não, esta atividade aqui ou esta situação, eu percebo que ela tem regras, né, que já são estabelecidas globalmente, de seguinte tipo, ou ainda não, ou esse é uma área que não se tem, como vários de vocês aqui, seja porque fazem estágio, seja porque trabalhem, sejam porque pesquisam, já lidaram com situações concretas, vão conseguir achar alguma coisa que possa servir de laboratório para isto que eu estou aqui defendendo, né? E isto, jovens, é inexorável. A velocidade desse processo pode ser maior, pode ser menor, há retrocessos, há momentos em que já se avançou e depois há um retrocesso, mas se nós analisarmos numa perspectiva de longo prazo, é inexorável, porque, como eu disse a vocês, o que determina essa perspectiva de uma construção, de uma ordem jurídica global, que tenha o ser humano como referência única, né, e em que os estados sejam mais instrumentos de mediação do que propriamente as unidades sistêmicas básicas, o que determina isto é o desenvolvimento tecnológico, né? Não é a vontade dos indivíduos, né? Mas é justamente a velocidade cada vez maior com que a interatividade internacional vai se realizando, né? E isto ocorre, né? E termino agora, né, de verdade, contando até uma historinha. Como acho que vários de vocês sabem, eu fui coordenador e relator da Comissão Nacional da Verdade do Brasil, que investigou os crimes da ditadura militar. Estou indo agora, daqui a 2 semanas, para Moçambique, exatamente num desses processos, porque Moçambique, que teve uma história de guerra civil muito aguda, está caminhando para construir uma comissão da verdade, e eles chamaram lá algumas experiências, a brasileira ajuda por causa do idioma, a da África do Sul, que é vizinho, e nós vamos lá fazer um workshop para explicar como é que nós fizemos, como é que nós trabalhamos, né? E eu já venho trabalhando esse tema há
a partir de dezembro de 2014, quando o relatório foi entregue, em vários países, né? E eu me recordo, uma vez, na Universidade de Salamanca, na Espanha, na Universidade de Salamanca há um grande centro de documentação sobre este tema, né? As ditaduras da América Latina e as comissões da verdade. E aí é dirigida por um argentino muito simpático, que chegou para mim com um ar assim, quase que meio confidencial, dizendo o seguinte: Dom Pedro, né, eu queria ter cópia aqui dos arquivos de vocês, dos documentos, porque nós temos aqui organizado, na Universidade de Salamanca, né, documentação de quase todas as comissões da verdade que foram feitas na América Latina. Nós fomos conseguindo as cópias, né, e estamos digitalizando, estamos fazendo aos poucos, mas está aqui o papelório todo, né? E nós queríamos saber como é que a gente conseguia a cópia, né, de tudo. Você poderia nos dar, a gente pagaria o transporte, a gente veria como fazer, vai alguém, inclusive, para o Brasil para pegar, porque para nós é muito importante, do ponto de vista acadêmico, ter esse arquivo. Eu disse, pois não, está dado. Você tem um computador aí? Né? Pega aí o seu laptop, digita aí, www.cnv.gov.br. Aí ele digitou, eu disse, está tudo aí, né? Não tem mais física, está tudo digitalizado. Tudo, os filmes, os documentos que vieram do governo americano, tudo que nós recebemos, nós digitalizamos, né? Portanto, qualquer pessoa no mundo pode ter acesso em tempo real a toda essa documentação, né? Ele ficou, de um lado, satisfeito, porque em tempo real ele teve acesso a tudo, mas de outro lado ele ficou meio decepcionado, porque era um daqueles velhos historiadores que estava doido para ter um monte de caixa de papel empoeirado, assim, tinha aquele fetiche um pouco pelo documento, né? E na verdade está tudo lá. Então a apresentação que eu vou fazer em Moçambique, eu não levo uma folha de papel. Eu vou lá, eu peço apenas para ter a interconexão com a internet e faço toda a apresentação puxando os documentos que estão no site. O pessoal acompanha pelo site, e eles vão, quem está com o seu computador, inclusive, já entra na hora e já faz. Então, vejam, a velocidade da informação, da circulação, dos documentos, ela mudou radicalmente. Não é possível que isso não tenha um impacto na vida real, tá certo? Então, façam isso, cada um de vocês aí, escolha uma coisa, um tema, por mais singelo que seja, onde já imagina que tenha, que conheça um pouco qual é o marco regulatório daquele tema e sugira e proponha. Depois nós vamos ver alguns exemplos interessantes para socializar na classe, até para a gente poder ver como isso é um fenômeno muito mais importante. Rafael, vamos então circular aí. Então temos ainda uns 15 minutos para palpites, opiniões, não é perguntas, não. Perguntas pode ter também, mas para vocês darem opinião, talvez alguém que já trabalhe com isso possa até contar para nós um exemplo, alguma coisa interessante, que lide um pouco com essa problemática que eu apresentei para vocês. Então vamos lá. Exemplos, alguém que conhece alguma situação que possa falar sobre isso. Lembra sempre de identificar o curso, o nome e o curso de onde vem. Sou o Bruno, da FEA, faço administração. Eu fiquei pensando numa reportagem que eu vi, acho que era do New York Times, não sei. Coisa besta, mas você falou sobre... Não, essas são as mais importantes. Os espaços aéreos, um pouco da legislação, do direito internacional. E eu lembro que eu vi essa reportagem sobre o Mar do Sul da China, que a China está fazendo uma série de ilhas por lá, e que qualquer avião que chega perto, eles enviam mensagens falando volta, não dá a volta e vai embora, que aqui você não é bem-vindo, coisas assim. E até dependendo de país para país, eles são mais agressivos ou menos agressivos. Com aviões americanos, eles... Controle do seu espaço aéreo, né? Com aviões americanos eles são super educados. Aí mostra um exemplo, acho que era um avião cambodjano, não lembro. Sei. E eles são assim, sai, senão a gente vai abater seu avião, assim, coisa assim. Eu não sei, queria que você comentasse um pouco como é que isso acontece, isso aí tem infringe de alguma forma esses acordos internacionais, não sei. Veja, a regra geral é clara. Todos os países praticamente são parte na chamada Convenção de Chicago,
da década de 40, que regula, né, a navegação aérea, e uma das regras é o direito de sobrevoo, né? Isso é uma regra, e o país não pode, como regra, estabelecer distinção por nacionalidade de avião para o direito de sobrevoo, como regra, né? Claro que isto não impede que o país adote regras de exclusão aérea por razão de segurança, mas aí vale para todos, né? E também não impede que o país estabeleça rotas de navegação até para controlar o fluxo aéreo, né? Essa é a regra geral e ela é seguida, né? Os Estados Unidos podem não ter relação com Cuba, mas grande parte dos voos que vêm da América, né, do lado do Brasil para os Estados Unidos sobrevoam Cuba, né, e o espaço aéreo cubano, né? Então, isto é aceito. Agora, há situações curiosas. Quando um dos mecanismos de enfrentamento à África do Sul por conta do apartheid foi a proibição que os países da África Negra fizeram, da África subsaariana principalmente, para que aviões que fossem destinados à África do Sul ou que se originassem da África do Sul sobrevoassem o seu espaço aéreo. Foi proibido, porque alegavam que estavam em sintonia com as restrições da Organização das Nações Unidas. Então, os voos que iam e saíam da África do Sul e voltavam tinham que fazer uma barriga para contornar o espaço aéreo daqueles países. Mas são situações excepcionais, porque esta é uma atividade que, em que pese os conflitos políticos, os conflitos ideológicos, isso é obedecido. Isso não quer dizer que não haja incidentes, né? Vocês sabem o caso dos aviões que foram abatidos sobre a Ucrânia, né, e que se acusa os guerrilheiros pró-Rússia de terem derrubado, inclusive um da Malaysian, né, Airlines. Então, existem esses incidentes, né, o caso famoso de terrorismo, que foi a derrubada de um avião da Pan American em cima da Escócia, feita por terroristas líbios. Então, existe essa situação. E, obviamente, esse direito de sobrevoo não se aplica às aeronaves militares, né, que só podem sobrevoar com autorização expressa do país, né? Não se aplicam a situações de conflito. Quando houve a Guerra das Malvinas, por exemplo, o Brasil decretou que qualquer avião que entrasse no seu espaço aéreo, das partes beligerantes, Argentina, o Reino Unido, teria que aterrissar e ficaria retido lá até o fim das hostilidades, e assim foi feito, né? Então, há situações, mas a regra geral é o direito de sobrevoo. E aí é razoável. É que no Mar da China existe uma polêmica, uma controvérsia entre China e Japão, por conta do controle de determinadas ilhas, que volta e meia faz com que a tensão na região se eleve, né? Lucas, do IAG. Eu queria fazer uma pergunta. Da onde? Do IAG. Queria fazer uma pergunta que envolve um pouco algo que eu vejo como um retrocesso dessa lógica toda de integração, que é justamente o Brexit, né? E o problema que o Brexit está causando com as fronteiras na Irlanda, que a Inglaterra nunca aderiu ao acordo de Schengen plenamente, mas eles meio que abriram uma exceção na fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte, no Tratado de Paz da Sexta-feira Santa, né? Como que a saída da Inglaterra da União Europeia, principalmente sem um acordo, pode afetar essa integração entre as duas Irlandas e trazer de volta problemas que são uma situação onde a paz é muito delicada? Veja, o caso do Brexit é uma questão muito interessante e muito complexa, porque ela suscita toda uma reflexão sobre esse tema que eu falei. E o tema que você mencionou é muito interessante, não sei se todos aqui se dão conta. Por conta da Irlanda do Norte, o Reino Unido, que se chama Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, né? Grã-Bretanha é a ilha que contém a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. E a Irlanda do Norte é um naco ali da Irlanda. Como o Reino Unido é da União Europeia e a República da Irlanda, que é a parte da ilha da Irlanda, que não é a Irlanda do Norte, que é uma república independente, também não havia fronteira entre os países, né? E a discussão que está... E a Irlanda, do ponto de vista cultural, nacional, é uma coisa só. Embora tenha a Irlanda do Norte, que é vinculada ao Reino Unido, porque a Inglaterra já há séculos, né, povoou aquela região com população
anglicana, a população vinculada ao governo de Londres, aquela população, embora irlandesa, ficou muito ligada ao Reino Unido. E uma das discussões que se faz é sobre a fronteira. Se o fato de agora o Reino Unido sair do sistema da União Europeia, vai ter que restaurar uma fronteira física, porque a gente pensa sempre, não, o Reino Unido é só uma ilha, não é verdade. Ela tem aquele lugar ali que tem uma fronteira. Então, uma das questões complexas está como fazer isto aí. Mas deixa eu aproveitar até o exemplo do Brexit para mencionar. O Brexit é, evidentemente, do ponto de vista formal, um retrocesso, porque um país está deixando de ter a conexão, a integração à União Europeia e está voltando a uma dinâmica mais nacional, né? E isto foi muito, enfim, foi sempre trabalhado e discutido como uma coisa mais xenófoba de restauração da ideia imperial, da exclusividade, inclusive racial, de exclusão dos imigrantes, de exclusão dos estrangeiros. E aí me chamou muito a atenção, como uma espécie de algo, de fenômeno que tensiona isso, esse mais recente casamento na família real inglesa, né, em que um dos príncipes netos da rainha Elizabeth se casou com uma senhora que é norte-americana, que é negra e que é divorciada. Ou seja, nada mais fora do que seria o paradigma adotado pela xenofobia, né? Porque se a gente pensar em xenofobia britânica, evidentemente, uma pessoa que é norte-americana, negra, divorciada, não deveria entrar na família real. E entrou. E pior, e as festas foram enormemente populares, né? Então vejam como não é fácil a gente ter uma explicação que diga, não, isto aqui significa um retrocesso, uma ruptura, e agora o retrocesso. Não, tem avanços, tem recuos. Então, se de um lado, do ponto de vista formal, e ainda está para se ver como vai ficar o acordo, né, da saída do Brexit, né, há um retrocesso sem dúvida nenhuma. Por outro lado, esse evento a que eu fiz referência sinaliza uma perspectiva de reconhecimento de uma dinâmica na sociedade global, mais de incorporação, né? De uma dinâmica de mais integração, de mais diálogo, de mais tolerância, de mais abertura do que, né, o Brexit pode fazer crer. Então, por isso é que eu sempre digo, quer dizer, embora eu identifique essa tendência geral, isso não significa que ela se dá de maneira linear, sem idas e vindas, né? Sem que haja a necessidade de análises muito concretas. Nós temos que ter uma perspectiva de longo prazo, né? E apesar da saída do Reino Unido da União Europeia, sob certos aspectos, ser um retrocesso, não tem a menor dúvida sobre essa perspectiva da integração, eu estou longe de achar que isso tenha a radicalidade que muitos acham que vai ter, né? A própria dinâmica dos interesses vai obrigar a haver uma política de acomodação e de soluções que permitam algum tipo de equacionamento. Vejam que há países importantes da União Europeia, na Europa, que não são da União Europeia. A Suíça não é membro da União Europeia, a Noruega não é membro da União Europeia, né? E tem lá uma vida que se dá com a União Europeia. Muitos países da União Europeia não são do sistema do euro, a Suécia não está no sistema do euro, a Dinamarca não está no sistema do euro, e de alguma maneira aquilo funciona, tá certo? Então acho que vai se encontrar soluções que, no fundo, tenham que reconhecer essa dinâmica da integração, porque ela é inexorável, né? Então vamos lá, a última questão, depois não sei se tem algum aviso para dar, Rafael? Carlos Eduardo, quer alguma coisa também? Então vamos lá. Leonardo da ECA. Na verdade, é uma curiosidade sobre a questão da soberania no mar. Né? Soberania? No mar. Né? Porque eu li em algum lugar, já faz um tempo, que estavam tentando mudar o limite, né, que cada país tinha de territorialidade, acho que é essa a palavra, não sei, no oceano, né? E daí envolve também aquela questão de pré-sal, de quanto que o Brasil tem
de fato, de direito para explorar no mar. E eu fico pensando em países, como você comentou, como no Caribe, que são ilhas muito próximas. Como é que se dá essa questão? Veja, o mar é um exemplo, e vai ser ótimo terminar com ele, porque ele demonstra muito isso que eu estou falando aqui, né? É uma questão complexa, grande parte dos litígios que existem no direito internacional, inclusive na Corte Internacional de Justiça, são sobre territórios marítimos, né? Agora acabou de ter um problema entre o Chile e o Peru, outro entre Nicarágua e Colômbia, então há muitas questões referentes ao mar. O mar era o seguinte: até meados do século passado, não tinha a menor importância, porque não havia uma atividade econômica que fizesse com que os estados tivessem grande interesse no mar. Então havia uma regra costumeira que estabelecia o limite de 3 milhas náuticas, cada milha náutica acho que é 1.600 mais ou menos, 1.500, né? 1,5 km, 1,6 km. 3 milhas náuticas, que era uma regra costumeira e que objetivava assegurar que, a partir de fortes colocados na costa, um país pudesse exercer a sua defesa. Por isso que na costa brasileira pode-se visitar, inclusive, um grande número de fortes, né? Porque era a forma como se defendia. A partir da segunda metade do século passado, o mar passou a ser economicamente um provedor muito importante. Primeiro com a pesca industrial, né? O desenvolvimento de sistemas de refrigeração e de tecnologia aplicada da pesca fez com que aquela atividade que fosse basicamente de subsistência da população costeira passasse a ser realizada em escala industrial. E a partir da década de 1970, com a chamada crise do petróleo, há um outro aspecto importante, que é a viabilização econômica da exploração de petróleo no mar. O preço do barril do petróleo, que era de $4, $5, passa para 50, 60, chega a 150, hoje está 80, ou seja, aquela operação que era economicamente inviável passa a ser economicamente viável. E, portanto, os estados passam a cobiçar o mar adjacente. E o que houve nos anos 60, 70? Muitos países, unilateralmente, decidiram aumentar o seu mar e criaram a figura do mar territorial. O território do país é o solo, o subsolo, o espaço aéreo e mais uma faixa de mar adjacente. E passou a se adotar a regra de 200 milhas. Os países individualmente, né? O Brasil inclusive, né? Então 200 milhas é nosso mar. O Brasil tem até um episódio interessante na década de 60, que é a Guerra da Lagosta. Né? Havia barcos lagosteiros franceses que vinham ali da Guiana Francesa, que vinham pescar no Nordeste, nas 200 milhas. Aí o Brasil disse não, e começou a prender os barcos, por isso foi a Guerra da Lagosta, né? Até que se celebrou um grande tratado internacional nos anos 80, a Convenção de Montego Bay, da Jamaica, que é a Convenção da ONU sobre os Direitos do Mar, que levou 10 anos para ser feita, né? Eu brinco, né, com os alunos, eu digo, é claro, porque foi feito, né, nas barras, né, no Caribe, então ficou demorando. Se fosse feito aqui, né, com todo respeito, em Guarulhos, Osasco, ou mesmo São Paulo, em 10 dias estava pronta a convenção. Não há nenhum tratado importante que tenha como nome São Paulo, mas Tratado de Paris, Acordo do Rio de Janeiro, está cheio, né, porque o pessoal só escolhe o lugar bacana. Mas aí foi feito o tratado. E esse tratado, que é muito observado hoje, estabeleceu regras claras sobre isso aí. Diz o seguinte: mar territorial, aquilo que o Estado tem direito, até 12 milhas náuticas. 12. Pronto. Porém, de 0 a 200 milhas, o tratado diz, é a zona econômica exclusiva. Não é mar territorial do país, mas ele tem exclusividade na exploração dos recursos naturais, do mar, do solo marinho e do subsolo. Que era o que os países queriam. Quando o país queria 200 milhas, ele não queria ser dono daquele, ele queria ter dono dos recursos naturais. Então, foi a solução que se fez. Mas a convenção estabeleceu, e aí que existe essa polêmica hoje, uma outra regra que era a seguinte: quando houver plataforma continental é aquele prolongamento natural, né, do solo,
Então, quando a gente entra na praia e começa a pôr o pé da água, não tem um abismo, né? A gente vai andando, vai afundando, a água fica na canela, depois na coxa e tudo. Ali é a plataforma continental. Até que há um momento, e a convenção estabeleceu uma angulação, em que acaba a plataforma continental. Então, o que a convenção... E por que a plataforma continental é interessante para os países explorar? Porque ela é mais rasa. Então, economicamente, é muito mais fácil do que as profundezas abissais, né? Então, a convenção diz o seguinte: até 200 milhas, o Estado tem o direito de explorar o que ele quiser. Se houver plataforma continental para além das 200 milhas, o Estado pode reivindicar, e ele apresenta a sua reivindicação na ONU, até o máximo de 350 milhas náuticas. Então, está claro? Até 200, zona econômica exclusiva, o Estado pode tudo. De 200 a 350, ele tem que provar que tem plataforma continental. Porque se já se desceu para o abismo, para as profundezas abissais antes das 200, ou ele não tem. E se for entre 200 e 350, ele vai ter só o que tiver de plataforma, né? E aí o que o Brasil fez, né? E fez por uma jogada econômica, né, curiosa. O Brasil decidiu recentemente que toda a costa brasileira tem plataforma continental até 350 milhas náuticas, né? E reivindicou isso. E por quê isso aí? Porque a Petrobras tem o direito de exploração, agora está se mexendo nesse regime, de metade de todas as concessões, mesmo no pré-sal e tudo. E numa empresa petrolífera, o cálculo do valor da empresa se mede pelo quê? Pelas reservas de petróleo que ele tem. Então, como o governo brasileiro, isso já há vários anos, tinha interesse em valorizar a Petrobras para sua capitalização, quanto maior fosse, né, a plataforma continental brasileira, mais valiosa era a Petrobras, né? Então o Brasil decidiu unilateralmente fazer, mas isso vai depender dos outros países, porque há uma comissão da ONU que julga essas questões, né? E o Brasil fez essa medida por decreto e agora vai ter que submeter. Então o que o Brasil tem e os países têm é o direito às 200 milhas, esses todos têm. A partir daí depende de fazer prova de que, do ponto de vista geofísico, se atende os requisitos previstos no tratado. Este é um bom exemplo de um direito que foi se padronizando e no mundo inteiro é reconhecido. Tanto é que a controvérsia não é do direito, a controvérsia é em relação à matéria de fato, se o Brasil tem o direito ou não. Tá bom? Aí vai se fazer. Por isso que há casos na Corte Internacional de Justiça que são exatamente para delimitar situações de sobreposição. Você tem razão. O Brasil não tem esse problema de sobreposição, porque na África não vai ter problema. Mas você pega um país no mar Mediterrâneo, nas ilhas do Caribe, você pode ter esse problema e aí tem que negociar, né? Mas o marco regulatório hoje é muito mais claro do que era no passado. Tá bom? Jovens, muito obrigado a todos. Desejo uma bom recesso, como eu digo aos meus filhos, juízo e alegria, tá bom? E vejo vocês daqui a um tempo.